Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Tivemos uma pequena queda na nossa conexão aí, mas nós já estamos tudo certo? Tudo certo. Amém. Glória a Deus. Então vamos à palavra dessa noite. Hoje coube a mim trazer a mensagem que o Senhor quer falar conosco. Espero que o pastor não se arrependa de ter me convidado para fazer isso. Que o Espírito Santo possa me usar e falar aquilo que ele ministrou no meu coração para falar com os irmãos também. Nós vamos meditar hoje sobre o livro de Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31. Dá um tempo para você ir na sua casa encontrar, Romanos 8, a partir do verso 31. Amém. Diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. O 35 diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui, Pai, pedindo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que possamos falar aquilo que o Teu Espírito Santo nos guiar a falar, Pai. Usa a minha vida, usa a minha boca, que eu possa ministrar somente aquilo que o Senhor quer ministrar, Pai. A começar em mim, comece a ministrar a Tua palavra no meu coração, Pai. E que nós possamos sair daqui e as pessoas que estiverem acompanhando nas suas casas ou onde estiverem possam receber da Tua presença, do Teu amor, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aí nesse livro de Romanos, nesse capítulo 8, que nós lemos aí a partir do verso 31, mas o apóstolo Paulo fala sobre as coisas que aconteciam na nossa vida, naquela época e hoje também. E o interessante é que nesse capítulo, versos antes do verso 31, no começo, Paulo fala, acho que você já deve ter escutado essa pregação, ou já deve ter lido na sua Bíblia essa passagem várias vezes, ou algumas vezes, ou escutou alguém pregar sobre isso. É muito conhecida essa passagem, mas aí nós temos vários outros trechos que também são conhecidos, onde Paulo fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E também em outro verso ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali Paulo fala também do plano de salvação no Senhor e como o Senhor nos ama. E no verso 31, como nós lemos aqui, ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Para nós nos contextualizarmos, quando Paulo escreve essa epístola, essa carta aos romanos, à igreja em Roma, a igreja estava começando a passar por um período de perseguição. Anos após ele enviar essa carta a Roma, foi construído em Roma o Coliseu. Muitos de nós conhecemos o Coliseu, conhecemos de ouvir falar. Eu não conheço pessoalmente, nunca fui. Mas lá na Itália, em Roma, existe o Coliseu, construído nessa época. E esse Coliseu é um grande anfiteatro, que tem lá o maior do mundo, talvez, que naquela época era usado para eventos, para atrações tanto de teatro, como demonstrações de batalhas, e também era usado
onde o Império de Roma perseguia os cristãos, então eles ali executavam os cristãos que eram perseguidos por Roma, pelo Império de Roma ali. Paulo esteve no Coliseu, segundo historiadores, mas ali o imperador não o condenou a ponto de executá-lo, mas condenou como se fosse uma prisão domiciliar aos nossos dias, para nós entendermos. Então ele pôde escolher um lugar em Roma para ele habitar, e até ali onde ele habitava em Roma, mesmo o império perseguindo a igreja, ele evangelizou, ele continuou pregando a palavra do Senhor. Só para nos contextualizarmos. Então nós entendemos que nessa época a igreja era muito perseguida. Então tudo isso que Paulo falava nessa carta, sobre esse pacote de vida, das coisas que acontecem na nossa vida, ele falava com propriedade. E a igreja, as pessoas a quem ele enviava essa carta, a igreja em Roma, apesar de ser uma igreja perseguida, era uma igreja grande, e eles sabiam o que estava, eles viviam aquilo, eles estavam sentindo na pele essa perseguição e tudo mais que Paulo ali descrevia. E então nós vamos focar nessa parte que Paulo fala sobre o amor de Deus, que foi a partir do verso que nós lemos. Paulo faz vários questionamentos, e um deles é: o que ou quem pode nos separar do amor de Deus? Para nós entendermos, o amor de Deus, ele é algo que nós, seres humanos, não conseguimos entender. Primeiro porque o amor de Deus é um amor diferente do nosso, completamente diferente do nosso. O amor que Deus tem por nós, as motivações que levaram ou que levam Deus a nos amar são completamente estranhas e incompreensíveis para o ser humano, para o homem entender. A ponto dele nos criar e ao mesmo tempo ele ver o nosso pecado, e aí então ele prepara uma redenção, um plano de redenção através do seu Filho Jesus, para morrer no nosso lugar. E aí quando Jesus morre no nosso lugar, ele ressuscita, e através do seu sangue derramado na cruz, nós temos uma salvação. Mesmo assim nós voltamos a pecar e a cometer erros e a vacilar, e aí mesmo assim o Senhor vai voltar para nos buscar, rendidos aos seus pés, e ainda vai fazer-nos pessoas próprias dele, vai nos levar para sermos dele. Onde já se viu um amor desse? Onde nós conseguimos, onde a quem nós amamos está fazendo mal para nós, ou fazendo coisas daquilo que nós não nos agradamos, e mesmo assim nós continuamos a amá-lo. É um amor incompreensível. Ou seja, o Senhor nos cria, a gente peca. Aí ele cria uma lei para nós seguirmos. Na igreja de Israel, no Velho Testamento, nós temos ali vários exemplos onde Deus ama a igreja a ponto de sustentá-la com roupas, com mantimentos, com água, saindo água de pedra, como nós temos exemplos no Velho Testamento, onde Deus vai cercando o povo num caminho e ele fala assim: não, você tem que andar por esse caminho aqui que eu estou te falando, porque se você sair desse caminho, você vai se dar mal. Você tem que vir por esse caminho aqui, você tem que fazer o que eu estou te falando, porque senão você vai se machucar. Ele ainda era preocupado com o povo de Israel. E ainda assim, não dá certo. O povo de Israel comete o pecado, começa a adorar a outros deuses. Então Deus tira a lei e coloca Jesus para nos dar a graça. E através desse plano de salvação, de redenção, através de Jesus, o seu Filho, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só. Então, Deus ele tinha toda a glória, ele tem toda a glória, todo o poder, mas ele se despiu disso para se fazer homem igual a nós. E aí Jesus, aqui na terra, sofreu, padeceu, morreu por nós, no nosso lugar, para cumprir aquilo que era destinado a nós, o nosso pecado, as nossas maldições, as nossas transgressões. Ele pagou o nosso preço. E ainda assim nós somos meio cabeça dura, nós demoramos a entender isso, demoramos a compreender isso, e aí, quando nós finalmente compreendemos, o Senhor fala que vai nos perdoar, nos preparar um lugar para morar junto com Ele. E Ele vai vir nos buscar um dia. E ainda Ele fala: eu quero que vocês estejam comigo. Olha, de verdade, às vezes nem eu quero estar comigo. É complicado porque muitas vezes nós mesmos não nos suportamos das coisas que nós fazemos, das coisas que nós falamos. Aliás, qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar do Senhor,
se nós estivéssemos no lugar de Cristo, de Deus, nós jamais faríamos isso. Jamais teríamos esse plano para salvar a humanidade. Provavelmente eu e você iríamos chegar para as pessoas que estavam pecando, que estão errando, e falar assim: querido, você não quer? Tchau, tchau e bênção. Próximo. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Nós somos impacientes, e o amor de Deus por nós, ele é paciente, ele é justo, só que ele nos ama com um amor incondicional. Para nós é muito difícil entendermos isso, entender o porquê desse amor incondicional, porque nós, seres humanos, amamos condicionalmente. Nós não amamos incondicionalmente. Muitas vezes nós falamos: mas eu amo os meus filhos incondicionalmente. Eu amo a minha esposa, ou você, esposa, ama o seu marido incondicionalmente. Eu amo os meus pais incondicionalmente. Não, nós não amamos incondicionalmente. Podemos ter um grande amor, o maior amor da nossa vida, mas ainda assim, nós não amamos ao Senhor incondicionalmente, não amamos aos nossos amigos e parentes incondicionalmente. Por isso que é tão difícil. O nosso amor é um amor frágil e imperfeito, em que nós devemos aprender com o Senhor a como amar. E quando a gente entende isso, a dimensão, o tamanho do amor de Deus para com a gente, e nós podemos então entender essa mesma convicção que Paulo fala ali, a partir do verso 38, que ele fala que ele está convencido, então, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas aí eu queria que você analisasse comigo, a partir do verso 38, onde Paulo fala: eu estou convencido. Em algumas versões ele fala: pois eu tenho convicção de que nem a morte e nem a vida. Vamos por partes. Nem a morte. Como assim nem a morte? Senhor, mas será que a morte não pode me separar mesmo de ti? Será que quando chegar a minha hora, será que quando eu morrer aqui eu vou estar na glória, eu vou estar com o Senhor? O Senhor fala: sim, você vai estar comigo, nem isso pode separar do meu amor. Mas o Senhor tem certeza? Tenho certeza, porque fui eu que te criei, fui eu que criei todas as coisas. Eu estou te falando que nem a morte pode separar do meu amor. Quando você morrer aqui na terra, morrer neste mundo, você vai viver lá no céu, eternamente, junto comigo. E aí no verso continua: nem a vida. Mas, Senhor, mas a minha vida é complicada, porque se o Senhor soubesse o que eu faço, se o Senhor soubesse como é que está a minha vida, as coisas que eu falo, as coisas que eu ando fazendo, eu procuro fazer o certo. Eu vou na igreja, eu participo dos ministérios, eu procuro ser legal, eu procuro ser bom com as pessoas, mas de vez em quando eu dou uma vacilada. E o Senhor fala assim: se você se arrepender de coração, nem a vida pode me separar do teu amor. Nem a vida pode separar a gente do amor de Deus. E aí o verso continua: nem anjos, nem demônios. Quando nós vemos nem anjos, nem demônios, tem um exemplo muito estranho, acho que deve ter vários exemplos, mas um que isso é verdade porque me falaram isso. Senhor, na minha igreja não tem anjo, mas na igreja do meu amigo tem um anjo lá que quando as pessoas oram, aparece um dente de ouro na boca dos irmãos. Na minha igreja, a comunidade Família em Cristo aqui, nós não temos isso. Mas aí o Senhor está falando assim: não importa se tem um anjo na sua igreja ou não, nem eles podem me separar do teu amor, nem eles podem separar você do meu amor. E aí fala: nem demônios. Lá em Colossenses, capítulo 2, acho que versos 14, 15, fala que todos os principados e potestades, ou seja, todos os demônios, já foram despojados por Cristo na cruz, onde o Senhor o colocou ao desprezo, publicamente. Então não há mais por que nos preocuparmos com o demônio. Mas aquele demônio é forte. O tranca-rua, aquele trabalho que fizeram para mim na encruzilhada. Não, nem isso pode nos separar do amor de Deus. E aí continua no versículo: nem o presente, nem o futuro. Senhor, mas a minha vida hoje em dia está tão complicada, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho o meu presente, eu sou tão limitado, eu não consigo fazer as coisas, eu não tenho talentos, eu não tenho dons, mas nem isso pode nos separar do amor de Deus. E aí ele fala: nem o futuro. O futuro para nós, ele é incerto, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer comigo daqui a quando acabar essa transmissão, eu ir embora, eu não sei o que vai acontecer. Mas o Senhor fala que nem isso, nem essa preocupação com o que há de vir, pode nos separar do amor dele.
Continuando no verso, nem quaisquer outros poderes. E aqui eu quero focar nesses poderes. Existem vários poderes que nós convivemos e aos quais nós devemos obedecer. A palavra de Deus fala que nós devemos obedecer à lei dos homens também. E aqui nós vemos num cenário político muito grave. Desde que o mundo é mundo e os homens começaram a guerra do poder, nós temos essa questão política que influencia muito, inclusive no nosso jeito de adorar ao Senhor. Existem muitos países que nós conhecemos que é proibido. As pessoas não podem, não têm essa liberdade de adorar ao Senhor. Graças a Deus, nós aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de podermos, não agora que é uma exceção por estarmos passando o que estamos enfrentando nesses dias, mas nós podemos estar com as portas abertas da nossa igreja, adorar ao Senhor publicamente, pregar o Evangelho publicamente, falar do Senhor publicamente. O irmão Donizete, na terça-feira, estava pregando aqui no treinamento da palavra, e ele disse que vai chegar um momento em que nós não teremos mais essa liberdade de adorarmos ao Senhor. Existem leis que estão para serem aprovadas que querem tirar alguns direitos de nós cristãos de adorarmos ao Senhor como nós adoramos. Querem nos forçar a aceitar algumas regras que vão contra a palavra do Senhor. Mas ainda que essas leis sejam aprovadas, ainda que governadores, governantes, políticos influenciem, ainda que poderes estejam contrários a nós, a palavra do Senhor nos garante que nem isso pode nos separar do amor de Deus. E aí no verso 39 continua, nem altura, nem profundidade. Ah, Senhor, eu não sei se eu vou para o monte, eu não sei se eu vou para o vale, eu não sei se eu vou no alto, eu não sei se eu estou embaixo. O Senhor fala que vai chegar um momento, a palavra de Deus fala que chegará um momento, em que os vales serão levantados e os montes serão aclamados. Os terrenos que são acidentados serão nivelados, e a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. Todos saberão da glória do Senhor. Isso está na Bíblia. Então, quando nós podemos ler que nem a altura e nem profundidade pode nos separar do amor de Deus, nós podemos acreditar nisso. Nem qualquer outra criatura. Em algumas versões da Bíblia fala nem qualquer outra parte da criação do Senhor pode nos separar do amor de Deus. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entende, então, aqui que nada pode nos separar do amor de Deus. A resposta que nós obtemos pelo próprio Paulo, que questiona o que pode nos separar, ou quem pode nos separar do amor de Deus. Nada, nenhuma dessas coisas pode nos separar. É mais ou menos como se Paulo estivesse questionando ao Senhor: Senhor, o que pode nos separar do teu amor? E aí o Senhor nos fala: da nossa parte, nada. Da minha parte, nossa parte, eu, Jesus e Espírito Santo, nada. Nada te separa do meu amor. Mas aí, tem uma parte que eu pulei de propósito os versículos, porque tem uma parte aqui que vai nos... A pergunta muda de figura. Nós questionamos ao Senhor: Senhor, o que pode nos separar? E aí o Senhor fala: nada. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Mas aí, voltando lá no verso 35, Paulo faz uma pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí essa pergunta não é mais para Deus, é para mim e para você. Da parte de Deus, se perguntar para Deus, quem pode me separar do teu amor? Deus fala para você: da minha parte, ninguém. Nada pode me separar. Mas e da sua parte? E aí o verso 35 continua: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quando nós estamos enfrentando momentos de tribulação, o que nós estamos vivendo hoje é um momento de tribulação. Nós estamos enfrentando mundialmente uma doença que está afetando todos os países praticamente. Mortes e mais mortes, e tudo que essa doença causa das suas consequências, como a economia dos países afetada, não só aqui no nosso país, mas em todos os países.
famílias dentro de casa que estão tendo, estatísticas mostram que os acidentes domésticos ou a violência doméstica tem aumentado também porque as pessoas estão dentro das suas casas. Tudo isso está sendo agravado por conta de uma tribulação que nós estamos enfrentando. E aí Paulo está questionando, o Senhor está te perguntando, a tribulação vai tirar você do meu amor, vai separar você do meu amor? Ou a angústia, ou a perseguição? Nós sofremos uma perseguição hoje, nós cristãos aqui no Brasil, sofremos uma perseguição hoje irrisória, mínima, quase nada. Quando Paulo escreveu isso, Paulo e os cristãos daquela época, eles sabiam o que era uma perseguição. Quantos cristãos, quantos discípulos, quantos apóstolos, quantas pessoas que serviam ao Senhor, que levavam o evangelho, morreram. E ainda morrem em alguns países hoje, nós sabemos disso, nós vemos isso. Mas, e quando chegar o dia da angústia, da perseguição, será que isso vai nos separar do amor de Deus? Ou a fome, ou a nudez. E quando faltar dinheiro? Quando nossas finanças começarem a ser afetadas? Será que isso vai nos separar do amor de Deus? A ponto de você não ter mais o que comer, ou você não ter mais o que vestir? A palavra de Deus fala de nudez. Nós, graças a Deus, aqui temos, da comunidade Família em Cristo, nós não conhecemos nenhum membro aqui que esteja passando por um momento desse tipo, tão grave. Mas no nosso país, nós sabemos que existe a fome, nós sabemos que existe pessoas que não têm nada. E quando nós servimos ao Senhor, o Senhor está nos questionando, isso pode me separar do teu amor? Isso pode separar você de mim, do meu amor? E quando você sofrer algum perigo, você tiver que enfrentar algum perigo? Ou a espada. E quando nós sabemos e vemos isso, foi transmitido várias vezes na televisão. Quantos países nós vemos aí que executam cristãos? Colocam espada literalmente no pescoço das pessoas e questionam. Falam assim, ou você nega a Cristo, ou você vai morrer. E quando nós estivermos com uma espada no nosso pescoço, nessa situação, sabendo que nós estamos perto de morrer, será que isso vai nos separar do amor de Deus? Mas aí Paulo vem com a resposta. No verso 36 diz assim, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha a resposta aí. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores, não em uma dessas coisas. Não só quando tudo estiver bem, não só quando nós estivermos felizes, estivermos alegres, tivermos o que comer, tivermos o que vestir, quando nós não estivermos sofrendo tribulação nenhuma, ela fala que em todas essas coisas, seja tribulação, seja angústia, seja perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. O interessante é que ele não fala que nós somos vencedores. O que é um vencedor? O que são vencedores? São aqueles que venceram. Quando a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores, nós vamos além dos vencedores. Nós estamos vencendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Através de quem? Através daquele que nos amou. Cristo Jesus, quando ele derrama o seu sangue na cruz, quando ele se sacrifica por nós, quando ele vem ao mundo, sofre, mesmo sem pecado nenhum, sofre no nosso lugar, padece no nosso lugar, derrama o seu sangue no nosso lugar, através dele, do seu sacrifício de amor. Olha o amor de Jesus incondicional por nós, por cada um de nós. O interessante é que quando nós lemos a palavra do Senhor, eu mesmo, quando eu já tinha lido esse texto algumas outras vezes, eu nunca tinha encarado esse texto dessa maneira. Quando eu lia, eu falava assim, tá bom, nenhuma dessas coisas vai me separar do amor de Deus, porque Deus está. Mas aí tem esse questionamento para mim. Será que isso me afasta? O Senhor já falou que nada pode me separar do amor dele, mas e eu? Você pode até chegar a um momento e falar, Senhor, eu não quero o Senhor. Eu não quero mais saber do Senhor, do seu amor, não quero. Mas não tem como o amor dele mudar por nós. Nós não temos como negar a existência desse amor de Cristo por nós. Quando ele se sacrifica por todo mundo, não é só por mim. Ele sacrificou pelo Léo, que está lá na igreja. Ele sacrificou pelo Vinícius, pelo pastor Carlos.
gente boa, que está servindo a ele. Não, ele se sacrificou por todo mundo. Ele se sacrificou pelo assassino, ele se sacrificou pelo bandido, ele se sacrificou pelo aquele cara que é considerado a escória da humanidade. Ele se sacrificou por todo mundo, sabendo do que ele estava fazendo, sabendo do sacrifício, do preço que ele estava pagando, que ele teria que pagar. E aí Jesus, isso chega a ser até um pouco contraditório para nós entendermos. Nós recebemos tudo isso de graça, sem preço, sem dinheiro. Mas o preço que Jesus pagou foi um alto preço, o mais caro de todos. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, por amor a nós, por amor a mim, a você e a toda a humanidade. Amor esse que pôde nos salvar e nos faz mais que vitoriosos, além de todas essas coisas que nós enfrentamos na nossa vida. Esse texto ele é atemporal porque naquela época existia uma perseguição específica, mas nós estamos enfrentando tudo isso hoje, nos dias de hoje, como cristãos. Talvez numa realidade completamente diferente. E aí isso varia de cada um, de cada pessoa, porque cada um tem um problema específico na sua vida, difícil de enfrentar. Talvez o seu problema para mim não seja um problema tão grande, mas talvez o meu problema para você também não seja um problema tão grande. Cada um tem um desafio a enfrentar e não deixar que essa aliança com o Senhor seja quebrada. Essa aliança que o Senhor faz conosco. Nós seres humanos, somos muitas vezes egoístas e nós amamos aos nossos semelhantes, como a palavra nos diz, com condições e esperando receber algo em troca. Mas o Senhor ele nos faz ele nos dá esse exemplo de mostrar para nós como que nós deveríamos amar ao nosso próximo, com esse amor incondicional. Fazer essa aliança eu posso fazer uma aliança com a minha esposa. Quando eu casei com ela, eu fiz uma aliança com ela. Com a comunidade Família em Cristo, onde eu estou servindo ao Senhor nesse momento. Mas um dia, se eu sair daqui da comunidade Família em Cristo e ir para outra igreja, isso não vai quebrar a minha aliança com o Senhor. Porque se eu sair daqui, da comunidade Família em Cristo, e no mesma hora eu pegar meu carro e sofrer um acidente de carro, eu não vou clamar, pastor Carlos, venha me socorrer. Não tem como. É o Senhor, é através de Jesus que nós vamos ser socorridos. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. É o tamanho desse amor. Então, independente de quem você é, independente de onde você esteja, ou o que você esteja fazendo, a palavra do Senhor diz que nada pode te separar do amor de Deus. Mas e o meu pecado? A palavra do Senhor fala que se você se arrepender e pedir perdão ao Senhor e não cometer mais o seu pecado, Ele lança nas profundezas e Ele não se lembra mais. Nem isso pode separar do amor de Deus. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. O Senhor, Ele quer nos revestir com o seu amor, porque quando nós temos o amor de Deus, e nós entendemos o amor de Deus na nossa vida, nós começamos a agir com o nosso próximo diferente. Nós começamos a fazer as coisas da nossa vida com mais amor, e entendendo que o propósito de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra e esperamos receber bênçãos específicas para a nossa vida. E aí nós vemos lá exemplos de personagens bíblicos, de profetas, que foram abençoados pelo Senhor, tinham promessas para o Senhor. E muitas vezes nós nos imaginamos, eu mesmo faço isso. Abraão será o pai de muitas nações. E aí eu tiro Abraão da Bíblia e me coloco no lugar dele. Eu vou receber essa bênção. E aí Davi vai receber a bênção do Senhor. Então eu tiro Davi e coloco eu no lugar. E tantas outras promessas que o Senhor tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes essas promessas foram para aqueles personagens, para aqueles homens do Senhor, para aquelas mulheres que a Bíblia relata. Mas o Senhor ele tem uma promessa específica para cada um de nós. O Senhor ele quer nos abençoar e Ele quer um relacionamento de amor e sincero com você. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor intimamente, quando nós conhecemos o Senhor na intimidade, o Senhor começa a nos revelar. Ele tem poder para fazer igual Ele fez com Abraão, com Davi e qualquer outro personagem que nós vemos na Bíblia. Ele pode fazer até mais, ou Ele pode fazer menos.
Ele é Deus. Mas Ele está dizendo para nós, nessa noite, que Ele nos ama e nada e nem ninguém pode nos separar do amor que Ele tem por nós. Então, quando nós conhecemos ao Senhor e buscamos ao Senhor, nós entendemos que essas promessas, o Senhor pode fazer infinitamente mais na minha vida. Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. Mas nós já automaticamente pensamos assim, eu estou precisando de um carro. Já que o Senhor pode fazer infinitamente mais na minha vida, então Ele vai me dar uma frota. Mais ou menos isso. E não é assim. O Senhor, Ele quer nos abençoar, sim, suprir as nossas necessidades, mas a palavra de Deus fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando o Senhor fala que Ele vai nos abençoar, porque Ele tem poder para nos abençoar infinitamente mais, é nos seus propósitos, é o que Ele vai nos adicionar no dia que nós estivermos com Ele na glória. Nós costumamos e temos a mania de juntarmos bens materiais aqui, queremos ser abençoados somente aqui, mas nós esquecemos que um dia nós vamos partir e viver eternamente com o Senhor lá no céu. E nós devemos juntar tesouros lá no céu também. Talvez, principalmente lá no céu e aqui em segundo plano. Devemos buscar ao Senhor e saber e ter a certeza de que nada e nem ninguém pode nos separar do seu amor. Que possamos entender isso e que essa mensagem fique gravada aí no seu coração, na sua mente, e que nós saibamos que a todo tempo, o Senhor está cuidando de nós, está ministrando e protegendo cada um de nós. Isso tudo que nós estamos vivendo nesses dias vai passar. É passageiro. Essa doença vai passar. As pessoas que estão no poder vão passar. A situação que você está vivendo, a fase ruim que você está vivendo, também é passageira. Mas o amor de Deus para conosco é eterno. Nunca vai acabar. E ninguém pode nos separar. Amém? Que essa mensagem tenha ministrado ao seu coração, que você possa meditar na palavra do Senhor, buscar a Ele, buscar ter um relacionamento com o Senhor, e que Ele possa te abençoar. Amém? Vou chamar o nosso irmão Gustavo aqui, que vai fazer a oração, pelos pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração e pode e quer compartilhar conosco, coloque aqui nos comentários. Ou se você tem também algum pedido que você não pode, mas interceda nessa hora, creia que o Senhor está te abençoando aí onde você está. Amém, irmãos. Então, glória a Deus por essa linda palavra. E o verso que eu vou ler antes de orar pelos pedidos está em João 15:7, que é onde Jesus diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Então, nessa noite, mantenha a palavra do Senhor Jesus no seu coração, mantenha a palavra de Deus no seu coração, e tudo que você pedir será feito. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor Jesus, esses pedidos que foram colocados aqui. Abençoa as pessoas que nesse momento estão mentalizando seus pedidos, Senhor Jesus. Pedidos de cura, pedidos de sabedoria, pedidos de bênçãos físicas e espirituais, Senhor Jesus. Esteja concedendo tudo, Senhor Jesus, de acordo com a Tua vontade, Pai. Que nós sabemos que a Tua vontade é o melhor para nós. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de cada um dos nossos irmãos, que essa bênção seja estendida a todos os irmãos, que seu pedido seja ouvido. A palavra do Senhor diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Então que essas palavras seja, que essa palavra e essa oração seja ligada assim na terra como no céu. Amém? Eu quero encerrar esse culto agradecendo a todos os irmãos, pedindo para que os irmãos compartilhem essa palavra no canal que você está assistindo agora do Facebook ou do Instagram. Eu peço que você dê lá um curtir, acione o sininho para quando toda vez que for
essa palavra for ao ar, toda vez que nós fizermos uma transmissão, você seja notificado, que você possa receber essa palavra. Toda vez que ela for postada ao vivo ou comentada aqui nas redes sociais, amém? Deixe mais pessoas serem abençoadas também. Eu encerro com um versículo que eu encerrei na outra semana, que é o de Números 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem na paz do Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.